Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos fazer um rescaldão da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como é a terceira rodada, o Brasileirão passa sempre na TV aberta, TV fechada, tem programas esportivos, vocês já devem ter visto os gols e tal. Vamos fazer um rescaldão da rodada, fazendo uma projeção. Por exemplo, o líder hoje é o Santos, junto com o Atlético Mineiro, mas nos critérios de desempate, ou seja, no saldo de gols, o Santos, que venceu o América por 3-0, é o líder. Tem 7 pontos o Santos, tem 7 pontos o Galo. Todo mundo metendo a boca no Santos. Teve uma polêmica terrível aí do Santos com o Juca Kfouri, jornalista esportivo aqui de São Paulo. Ele chamou o Santos de Ninguém Futebol Clube naquele empate horroroso com o Fluminense. Eu entendo que ninguém é muito forte, mas respeito muito a opinião do Juca e de todos os jornalistas esportivos. E o Santos decidiu, o Juca é colunista do UOL, não deixar mais ninguém do UOL entrar. Confusão formada, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com o Nelson Nunes, seu presidente, está tentando contornar, junto com a Federação Paulista, junto com o presidente do Santos, enfim. O Santos ficou ofendido e nem deveria. O time do Santos, se você for pegar o elenco, você vai pensar no Santos fora da zona de classificação da Libertadores, fora do G6, do sétimo para baixo. Eu penso assim, mas o Santos pode ir no campo, que vale é campo. E no campo o Santos está com 7 pontos. Ah, é só a terceira rodada, são 38, faltam 35 rodadas. Mas beleza. O importante é você ir somando pontos para não passar sufoco. Ou de repente para mostrar que você pode sim entrar no seleto grupo aí dos primeiros colocados. Enfim, tem o Santos liderando com o Atlético. A gente tem o Fortaleza, que tem um jogo a menos, é verdade. O jogo dessa terceira rodada com o Ceará, o clássico, foi adiado. Foi para o dia 1º de junho, porque os dois times estão envolvidos em outras competições. Enfim, o Flamengo com time mais ou menos mistos, o Atlético Paranaense vencendo, o Bragantino enfrentando o São Paulo com time reserva, mais para reserva do que para misto. O São Paulo você não sabe se é time reserva, time misto, se é time titular. O Rogério faz uma salada. O Corinthians enfrentando o Palmeiras com time reserva. Enfim, esse rescaldo do Brasileirão vai ser interessante. Vamos passar jogo por jogo. Antes de mais nada, eu convido vocês a assinar, a ativar o sininho, né, para cada novo vídeo você ser avisado. Eu fiz vídeo da Série A, agora estou fazendo, da Série B, da Série C, da Série D, de todas as rodadas. Você tem lá, tem da quarta divisão do Paulista, tem também das semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista, enfim. Eu faço sempre análise das rodadas, dos times, dos artilheiros, enfim. E aí eu conto com a sua colaboração, conto com o seu like, conto com a sua opinião e principalmente, né, rodada por rodada a gente vai debatendo o futebol, que é o que a gente mais gosta. Vamos começar com a rodada então. Essa terceira rodada começou no sábado com Bragantino e São Paulo. O Bragantino, eu estou gravando o vídeo 26 de abril, terça-feira, já tem uma parada dura pela Libertadores, né, pela frente. Então ele resolveu poupar o time, foi com alguns titulares só, mais para time reserva do que para misto, e enfrentou o São Paulo. E fez um gol com 1 minuto de jogo. Numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Alejandro, ele fez 1-0. Depois só deu São Paulo, só deu São Paulo, só deu São Paulo. Só foi empatar quando o Rogério mexeu no time, ele tirou o Calera isolado. O Éder fez um lindo gol de cabeça. O Éder teve uma oportunidade que a bola bateu na trave. O São Paulo matou, mas não soube ganhar o jogo. Tropeçou diante do time reserva do Bragantino. Bom, para o São Paulo, ponto fora de casa. O São Paulo foi a 4 pontos. 11ª colocada, 2 pontos do G6. Então, por enquanto, esse negócio de classificação ainda é meio confuso você falar. E para o Bragantino, ele tem 5 pontos, também está 1 pontinho do G6 ali, que é da zona de classificação da Libertadores. Também para o Bragantino foi muito bom. No próprio sábado, o Atlético enfrentou o Flamengo, que você também não sabe se é titular, se é reserva também. É uma salada mista no Flamengo. E o Flamengo acabou perdendo do Atlético Paranaense por 3-0. Primeira vitória do Atlético Paranaense, tinha perdido as duas. O gol foi do Terans. E para o Flamengo fica sempre aquela coisa, né? Sempre aquele princípio de crise. Joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. Contra o Atlético Paranaense lá, perdeu de 1-0. Bom para o Atlético, que saiu daquele sufoco de zona de rebaixamento, começo de campeonato, mas sem vencer. O time do Carille. E o Flamengo, mais uma vez, na confusão. Outro resultado interessante no sábado aconteceu no Rio, onde o Fluminense perdeu para o Internacional de 1-0. Se você falar, poxa, duelo de dois clubes gigantes e tal, o Inter estava com um princípio de crise.
demitiu o treinador, chegou o Mano Menezes, então ele estreou o Mano Menezes diante do time do Abel, que está fazendo aí boa campanha, também está brigando por outras situações, disputa outras competições. Agora nós estamos naquela fase de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil, então final de semana é brasileiro e no meio de semana as outras competições. E nesse jogo aí meio tumultuado, meio pegado, não foi bom tecnicamente, o alemão fez seu segundo gol na competição, deu a vitória para o Inter. E olha, eu acredito que com o Mano Menezes, que eu gosto muito do trabalho do Mano, o Inter vai ser um time chato, hein? Tô acreditando. Você vê que ele foi a 6 pontos, é o quinto colocado, já está na zona de classificação da Libertadores, e deixou o Fluminense. Eu estava vendo aqui, ó, o Fluminense tem os 4 pontos, está na 13ª colocação, mas ali 4 junto com Curitiba, São Paulo, Botafogo, enfim, tem uma turma ali e também próxima ainda do G6. Então, em relação à classificação, é meio confuso você falar alguma coisa agora. Agora, nessa rodada, o que me chamou a atenção foi o clássico Palmeiras e Corinthians. Eu fui assistir o jogo com muita expectativa. Rapaz, o Corinthians veio com o time reserva, com molecada, contra o Palmeiras. Já tinha feito time reserva na Copa do Brasil contra a Portuguesa, quando empatou. A Portuguesa jogou lá em Londrina, não foi no Rio, a Portuguesa do Rio, tá? A Portuguesa é carioca. Jogou em Londrina, no Estádio do Café, campo neutro, o Corinthians empatou, olha, as duras penas por 1-1. Aí o jogador não pode jogar sábado e terça, porque hoje eu tô gravando vídeo na terça, o Corinthians vai jogar com o Boca Juniors. Pô, claro que pode, claro que pode. Aí os treinadores aqui no futebol brasileiro, né? Você traz treinador português e tal, que é legal, mas os treinadores, eu não entendo. Time reserva. Palmeiras meteu 3-0 e foi pouco, merecia 5, 6. Foi um passeio. Gustavo Gomes, o Rony fizeram no primeiro tempo. O Dudu fez um golaço no segundo, olha, e ficou baratíssimo. Baratíssimo. O Corinthians não fez nada, nada. E tomou uma chacoalhada merecida. Bom, para o Palmeiras foi bom, porque a primeira vitória dele na competição. Foi a 5 pontos, já está um pontinho ali do G6 e tem um jogo a mais. Só que tem um jogo a mais que é o empate 0-0 com o Flamengo. Ele e o Flamengo tem um jogo a mais. Nessa próxima quarta rodada, agora no final de semana, eles não jogarão. Porque eles já empataram o 0-0. Palmeiras 5 pontos. E para o Corinthians, que era líder, né? Se ele vence o Palmeiras, ele seria líder isolado. O Corinthians com 6 pontos ficou na terceira colocação. Achei tática errada, mas enfim. O Atlético Mineiro fez 2-0 em cima do Curitiba, lá no Mineirão, com 2 gols do Savarino no primeiro tempo. No segundo tempo, o Curitiba jogou muita bola, o Igor Paixão e o Adrian Martinez fizeram 2-2 e o Atlético conheceu seu primeiro tropeço. Empatou em casa, o Santos venceu por 3 gols de diferença o América. O Santos e o Atlético têm 7 pontos. E evidentemente, assim, é surpreendente porque o Atlético para mim é o favorito, não tem favoritos, para mim é o favorito ao título da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, porque eu acho que o elenco do Atlético, né, time, o Palmeiras, Flamengo, qualquer time pode, o próprio Corinthians, pode o São Paulo, o Bragantino, dá para você jogar de igual para igual, não tem problema. Agora para campeonato longo, mas de qualquer maneira, o Atlético foi a 7, divide com o Santos ali a liderança, com o Santos nos critérios, e para o Curitiba, que tem 4 pontos na 10ª colocação, tá legal, né? Curitiba entende que chega no campeonato para não cair. E depois você vai pensando em alguma coisa a mais. A campanha é boa. Já depois nós tivemos no domingo o Santos fazendo 3-0 também com tranquilidade no América. Marcos Leonardo joga muito, fez gol. O Zanocelo parece centroavante, não volante. Fez 2 gols de rebote dentro da área, 3-0. Vitória merecida, contundente. E para o Santos, que muita gente, todo mundo quase, eu me incluo até nessa, entendo que não tem time e elenco para brigar pelo G6, está mostrando nesse início ao contrário. Só 3 rodadas e tal, beleza. Vamos ver agora na quarta rodada, na próxima segunda-feira, já tem São Paulo e Santos no Morumbi. Aí que o Santos tem que mostrar realmente para que veio, né? De qualquer maneira, resultado expressivo, Santos liderando e o América do Mancini está ali, né? O objetivo do América para mim é não cair, 14ª colocação com 3 pontinhos e é isso. Outro resultado que eu entendi surpreendente foi o Juventude perder para o Cuiabá por 1-0 em casa. O gol foi do Elton de pênalti, né? O Juventude, que tinha empatado com o São Paulo, fez 2-0 na Copa do Brasil no São Paulo e tomou 2 gols no segundo tempo. Empatou 2-2 com o São Paulo. E contra o Cuiabá, perdeu um pênalti.
Tava 0 a 0 o jogo, perdeu um pênalti. Depois o Elton teve a oportunidade de pênalti já na reta final do jogo, empatou para o Cuiabá. 6 pontos, quarta colocação, também início, assim como o Santos, muito bom, né? E para o Juventude, preocupante, hein? O Juventude, aí se você for pegar, ele está na zona de rebaixamento, 19ª colocação, com um pontinho só. Em 9 ele só fez um. Juventude briga sempre para não cair. Tá lá. Tivemos Atlético Goianiense e Botafogo 1 a 1 em Goiânia, rapaz. O Marlon Freitas fez um gol. Mas, ó, o Diego Loureiro, goleiro do Botafogo, ele é fraquinho, me parece, viu? E olha, num chute do Marlon Freitas de longe, ele tomou um peru inacreditável. Nossa, a torcida pegou no pé e tal. E o Botafogo escapou. Se teve um peru, um gol grotesco pro Atlético, o do Botafogo foi... Já tinha quase 50 minutos de jogo, já estava nos acréscimos do segundo tempo. Jogada pelo lado direito, cruzamento na área. O Leandro Barça, ela tentou cortar a bola, fez o gol contra. Absurdo, mas... Atlético Goianiense, 2 pontos, está na zona do rebaixamento, 17ª colocação. E para o Botafogo, esse pontinho, eu estava vendo aqui na coisa, o Botafogo começou mais ou menos ali a competição, hein? Se você for pegar, ele tem 4 pontos, 12ª colocação, mas mesmo começando mais ou menos, começou perdendo o Corinthians, depois ganhou fora e tal, e agora empatou, ele está ali próximo da zona de classificação, está no meio da tabela. Vamos ver como que é o campeonato do Botafogo. E aí ontem, segunda-feira, tivemos Avaí 3, Goiás 2. E olha, o Avaí chegou a fazer 3 a 0. O Avaí fez 1 a 0 com o Morato, teve um jogador expulso. Aí o Goiás começou a pressionar. Veio o segundo tempo, o Bissoli fez 2 a 0, com 1 a menos. E depois um pênalti, e o Muriqui fez 3 a 0. Detalhe, o juiz tinha dado 2 pênaltis pro Goiás, Aí o VAR falou, foi fora, rapaz, tá cego? O juiz ruim. Pedro Raul depois descontou e o Elvis cobrando o pênalti que o VAR falou, não foi. Aí ele foi lá, viu? Não, mas foi sim. Árbitro ruim. Mas de qualquer maneira, pro Avaí dentro de casa, ele ganhou na primeira rodada em casa, perdeu a segunda fora, agora ganhou a terceira em casa. Tá fazendo sua parte em casa, tá com 6 pontos também ali na 6ª colocação, até na zona de classificação da Libertadores, claro que é início, mas para quem briga sempre para não cair, 6 somando pontos e fazendo 100% em casa, é maravilha. Pro Goiás é preocupante, hein? Um pontinho em 9 também, zona de rebaixamento. Goiás, Juventude, Atlético Goianiense. E olha, quem está na lanterna com 0 pontos, mas tem um jogo a menos é o Fortaleza. Preocupante. Porque nessa rodada, a terceira rodada, os clássicos Fortaleza e Ceará, que é no Castelão, mas seria mando do Fortaleza, embora seja no Castelão, tanto faz, foi adiado para o dia 1º de junho. Então esse jogo não aconteceu. Nós tivemos só 9 jogos na partida. E aí a classificação está assim. Santos e Atlético 7. Corinthians, Cuiabá, Inter e Avaí 6. Formando o G6 ali da Libertadores. 7º, Bragantino, Palmeiras e Flamengo. 10º, Curitiba, São Paulo, Botafogo e Fluminense. 14º, América, Ceará e Atlético Paranaense. Aí vamos para a zona do rebaixamento. Atlético Goianiense 2, Goiás 1, Juventude 1 e Fortaleza 0. A próxima rodada nesse final de semana, até anotei aqui, ó, nós já tivemos Flamengo e Palmeiras 0 a 0, certo? Então vamos ter 9 jogos. No sábado, 16h30, América e Atlético Paranaense. 16h30, Ceará e Bragantino. 18h30, Goiás e o Atlético Mineiro defendendo ali a ponta da tabela. 19 horas, Cuiabá e Atlético Goianiense. No domingo, 11 da manhã, Botafogo e Juventude. 16 horas, Coritiba e Fluminense. 16 horas, Corinthians e Fortaleza. 19 horas, Internacional e Avaí. E a gente fecha a rodada na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, às 8 da noite. Segunda-feira, 8 da noite, Clássico Paulista no Morumbi, São Paulo e Santos. E claro, eu venho aqui na próxima terça para a gente debater todas as curiosidades, situações do Brasileirão 2022 e vai estar na sua 4ª rodada. Perfeito? Grande abraço a todos. Até a próxima.